Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós e recorremos a vós. São José, Rogai por nós. deixe-nos assentar. Nosso Senhor disse a eles: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E de fato, nós devemos dar a César o que é de César. Devemos cumprir bem os nossos deveres no plano temporal. Nós devemos cumprir nossos deveres na sociedade civil, segundo as nossas obrigações e bens e deveres específicos. Um bom cristão, ele deve ser também um bom cidadão, porque a ordem temporal é também uma criatura de Deus. E devemos dar, sobretudo, a Deus aquilo que é de Deus, aquilo que lhe pertence por direito. E esse ponto, esse dever para com Deus, também dará o pleno sentido, o pleno motivo para o dever, inclusive, para com César. Devemos dar a Deus o que é de Deus, inclusive socialmente, inclusive diante de César, manifestando a soberania de Deus diante de César, na sociedade civil, no nosso meio comum, humano. Devemos contribuir com a honra de Deus diante de César. Não devemos tirar a glória de Deus diante de César, diante do homem, diante da sociedade. É o que a Igreja, sobretudo, manifesta na festa de Cristo Rei, que celebraremos no próximo domingo. Cristo deve reinar na sociedade, reinar nos corações, reinar nas famílias. Dar a César o que é de César, mas, sobretudo, dar a Deus o que é de Deus. E é dever de justiça da criatura para com o seu Criador, sobretudo se considera a benignidade, a misericórdia de Deus na obra da criação e na obra da redenção. Deus que age como um pai, como um verdadeiro redentor que tem zelo para com os seus filhos. Devemos, pois, dar a Deus o que é de Deus, e dar a Deus o que é de Deus diante de César. E certamente o maior obstáculo que nos impede de cumprir esse dever para com Deus é o que nós chamamos de vergonha de Deus, a vergonha de Cristo, a vergonha da cruz de Cristo, que se dá pelo respeito humano. Cristo deve reinar na sociedade e um dos obstáculos a esse reinado de Cristo pode ser da parte dos católicos mesmo o respeito humano. O respeito humano é o receio ou a vergonha de manifestar a fé, seja através de palavras, de atitudes, de gestos, nas vestimentas, temendo ser escarnecido, temendo ser julgado, temendo ser insultado ou perseguido, temendo a opinião dos outros. Respeito humano, esse receio de manifestar a verdade ou a fé, ou modo de viver verdadeiramente a fé, que seja nos atos de piedade, nas convicções, nas vestimentas, por medo dos outros, por medo de César, por medo do que se dá na sociedade civil, temendo
o escárnio, o insulto ou a perseguição. É o respeito excessivo pelas coisas de César que é colocado acima do respeito pelas coisas de Deus. E mesmo, podemos dizer de outra forma, a estima de César acima da estima de Deus, o amor de César acima do amor de Deus. E, sobretudo, isso é muito comum no meio católico. O católico, ele padece de respeito humano. Isso é muito frequente, sobretudo na hierarquia da igreja, que causou um problema terrível desde o último concílio. O amor de César acima do amor de Deus é uma catástrofe na igreja e na vida do católico. Esse respeito humano, ele vai contra o respeito divino. Esse respeito divino, esse amor de Deus, essa consideração por Deus, que nos coloca na presença de Deus sempre e que nos leva a conhecê-lo, que nos leva a amá-lo de todo o nosso coração, de servi-lo com alegria neste mundo, sem medo, numa plena liberdade de filhos de Deus. O respeito humano, ele faz o contrário, ele vem destruir esta ordenação da criatura para com seu Criador, vem desviar da nossa finalidade que se dá perfeitamente em Deus, nosso Senhor. O respeito humano, a vergonha de Deus, podemos dizer ainda, transfere para o homem os direitos e as honras que nós deveríamos dar somente para Deus, transfere para o homem as considerações que pertencem primeiramente para Deus. E o homem, ou outro, passa a ser, na verdade, pouco a pouco, o senhor da nossa vida. A opinião do outro começa a moldar as nossas opiniões, as nossas convicções, nosso modo de pensar, muitas vezes por medo ou por vergonha. Nós passamos a ver o outro, ainda que não muito conscientemente, mas vai-se pouco a pouco, passamos a ver o homem como o senhor e o juiz dos nossos atos, a opinião do homem como julgadora, como a luz que vai medir os nossos atos. E assim, a nossa vida exterior, as nossas manifestações exteriores, elas serão voltadas para agradar ao homem, sobretudo, e não, primeiramente, a Deus. E isso é muito fácil chegar nas coisas mínimas até as coisas máximas e mais importantes da vida humana, sobretudo no que toca à religião, à fé, o culto, a liturgia, né? Isso pode chegar a consequências máximas, mas pode começar nas mínimas coisas. Assim, o respeito humano se torna uma verdadeira ruína da ordem e da perfeição, porque vai desviar o nosso pensamento, nossa vontade, a nossa atenção, que deveria estar focada em Deus, na nossa finalidade, e vai desviar para as criaturas, e que é, na verdade, o pecado, né? Como diz Santo Agostinho, né? É você voltar-se para a criatura e desviar-se de Deus, né? É a estrutura do próprio pecado. E assim o respeito humano vem arruinar esta ordenação nossa para Deus. A própria razão humana e depois a fé nos diz que Deus é o fim e o motivo dos nossos atos, né, da nossa vida, e é por Deus e segundo a luz de Deus, segundo aquilo que Deus, segundo a verdade que nos provém de Deus, é que nós devemos fazer todas as coisas, moldar a nossa vida. É Deus que nós devemos buscar como finalidade última dos nossos atos. Enquanto que o respeito humano, ele nos leva para o contrário, né? Diz que nós devemos acabar considerando demais a opinião dos homens, os gostos dos homens, dos outros, os caprichos dos homens, tal forma que nós vamos perdendo a nossa própria vontade. E a força do respeito humano é tão grande, é tão impactante,
que ela triunfa, inclusive, sobre os mandamentos de Deus, sobre os preceitos da igreja, vence a nossa própria vontade na prática do bem, vontade humana que muitas vezes é difícil, em certos casos, a própria graça divina e a penitência conseguir dobrar, conquistar. O respeito humano consegue prostrar esta vontade humana. Tão forte e perigoso esse respeito humano. Eu vos digo e repito, sobretudo no meio católico. O católico tende a ser muito mais afetado pelo respeito humano. E olha que o católico possui a verdade. Nunca veremos um judeu ou muçulmano que estão no erro terem tanto respeito humano quanto tem um católico. Isso é impressionante. O católico não é convicto da verdade que ele possui, da revelação. Então, o respeito humano é uma verdadeira ruína, né? A vida, é a ruína da própria religião, da vida humana. E vai ter várias faces, vários modos de ação, e segundo são os nossos deveres para com Deus, diante do próximo, pode haver vários modos, né, de respeito humano. São tantas as formas de respeito humano que os teólogos espirituais vão chamar o respeito humano de multipresença demoníaca ou onipresença de Satanás. Tão fácil é cair no respeito humano porque nós estamos com relações humanas a todo tempo. É a multipresença de Satanás. Muitos são os nossos deveres para com Deus, muitos são as nossas relações para com o homem e muitas serão também as formas possíveis de respeito humano. O respeito humano, então, nos faz, por exemplo, omitir o bem que nós devemos e nós podemos fazer, impedindo a prática fiel da nossa fé, o crescimento das virtudes, né? Por causa do respeito humano, por exemplo, nós fechamos a boca quando é necessário falar, defender alguém, defender a fé. Nós ficamos parados, inertes, quando devemos proteger alguém, quando devemos agir concretamente, e ficamos parados com vergonha ou com medo de qualquer coisa que está me olhando. Isso é complicado. Nós podemos, por exemplo, sabendo da importância da oração, do ato de devoção católico, muitas vezes não fazendo publicamente por medo. Eu não vou rezar antes de comer lá na minha empresa porque o que pensarão de mim os colegas de trabalho? Normalmente eu faço o sinal da cruz quando eu passo em frente de uma igreja, mas se eu estou com meu amigo, eu faço o sinal da cruz tão rápido que nem mais parece o sinal da cruz, ou nem o faço. Vergonha da cruz de Cristo. Assim, o respeito humano nos leva a omitir o bem que nós poderíamos fazer, né? O bem. Também, o respeito humano, ele corrompe as nossas boas ações, tirando delas os méritos para a vida eterna. As ações, elas vão perder o seu caráter sobrenatural por causa do respeito humano. Para que as nossas ações elas sejam meritórias para a vida eterna, elas devem ser feitas com a intenção de agradar a Deus em primeiro lugar. O respeito humano nos faz, ao contrário, praticar as ações ou evitá-las para agradar ao homem, para ver se receba algum elogio ou não seja julgado por alguém. Então, o respeito humano corrompe as nossas boas ações, diminui o valor delas, torna menos melhores, ou fazer menos bem com medo de ser julgado. Também o respeito humano, nós somos, o que é pior ainda, levados a praticar o mal para agradar os outros. Nós não só não deixamos de fazer o bem, mas ainda praticamos o mal concretamente, o que é pior, um estágio ainda pior do respeito humano. Assim, muitos são arrastados pelas más amizades, as más companhias. Antigamente os pais avisavam muito, cuidado com as más companhias, cuidado com tal e tal companhia, porque de fato, por causa das más companhias, o respeito humano age e leva a pessoa a acabar fazendo o mal, às vezes por fraqueza, por vergonha, por medo de ser julgado.
né? E se deixarão arrastar por lugares perigosos, né? Praticando ações ruins que prejudiquem a si mesmo, prejudiquem o próximo. Não conseguem mais dizer não, basta, por causa desse maldito respeito humano. E todos somos passíveis disso. O respeito humano, na verdade, ele é uma verdadeira fraqueza nossa. Assim, quando ocultamos os sentimentos, né, da verdadeira fé, quando nós envergonhamos-nos publicamente de cumprir publicamente os preceitos da religião ou do bem, é uma verdadeira fraqueza e talvez a maior de todas as fraquezas. Por isso, vai dizer um autor espiritual, por isso que o respeito humano, ele se encontra normalmente nas almas muito pequenas, pouco avançadas na vida espiritual. O respeito humano se encontra normalmente nas almas muito pequenas. O respeito humano é uma fraqueza que vai escravizar também o nosso juízo. Todos nós temos uma consciência que, e se ela é bem formada, ela se torna um guia seguro para os nossos atos da nossa vida. Se a consciência for bem formada com a luz da razão e a luz da revelação, nossa consciência se torna, né, um guia seguro, uma luz que vai nos apontar o bem a ser feito e o mal a ser evitado. A nossa consciência, então, ela vai pesar ou não, vai doer ou não, segundo o bem e o mal que nós praticamos, quando ela de fato é bem formada, bem iluminada pela revelação, sobretudo. Assim, a consciência é uma luz que ilumina nossas ações e vai lançar um reto juízo sobre as nossas ações. Aqueles que se deixam algemar pelo respeito humano já não mais conseguem obedecer nem mesmo à própria consciência, que seria a regra próxima das suas ações, mas a regra das suas ações se torna, então, a opinião dos outros, a opinião dos mundanos, sobretudo. Assim, a pessoa que está escravizada pelo respeito humano vai julgar ter feito o bem ou o mal, não segundo a sua própria consciência bem formada, iluminada pela fé, mas segundo os caprichos e as opiniões daqueles que cercam. E nesse sentido, o respeito humano opera num outro estágio, uma verdadeira negação da personalidade humana. O homem já não consegue mais pensar por si mesmo, já não fala por si mesmo, já não age segundo a sua própria consciência bem formada, acaba dependendo sempre da opinião dos outros, do julgamento dos outros, se baseia sempre sobre a opinião do mundo, procura sempre pontos de vistas a serem seguidos para medir as suas próprias ações, tem medo que os outros vão pensar. Então, o respeito humano, no último estágio, opera de fato a negação da personalidade da pessoa. Assim, de fato, o respeito humano é uma fraqueza, e é uma fraqueza que impede de chegar até nós os auxílios de Deus, a força que Deus nos envia, os meios da graça, os meios poderosos da divina providência, muitas vezes luzes interiores que nos dão o Espírito Santo para guiar a nossa vida no caminho do bem. O respeito humano nos impede, coloca um obstáculo a essas graças muito pessoais que Deus pode dar para cada um de nós, e assim torna mais difícil o nosso progresso na vida espiritual, o nosso progresso na prática do bem. E assim, grosso modo, o respeito humano de fato é um mal, devemos ter cuidado com ele, devemos ter, a precaução de evitá-lo e buscar remédios, buscar ações que retirem as suas raízes, esses tentáculos da nossa vida.
A igreja nos ensina vários remédios que podem ser aplicados na nossa vida contra o respeito humano. Primeiramente, a igreja ensina o desprezo do mundo, o correto desprezo do mundo. Desprezar as opiniões mundanas, não me importam as opiniões dos outros, se estou fazendo o bem. O que me importa é a minha relação, primeiramente, com Deus, a prática do bem, a prática dos mandamentos. O que me importa é a minha vida com Deus. Não me importa guiar pelas opiniões dos outros. Nada valem as opiniões do mundo, também em matéria de religião, em matéria de virtudes cristãs. Disso o mundo não entende nada. E muitas vezes em matéria até, inclusive em tais dias, em matéria inclusive de virtudes meramente naturais, nada disso mais entende o mundo. O mundo não é juiz das ações da minha vida, da minha família, da minha consciência. A igreja nos dá noções de bem e de mal, e que são totalmente diferentes e opostas às noções de bem e de mal que o mundo tenta nos dar. Então, buscar aprender, a doutrina da igreja e estar atentos às noções de bem e do mal que nos ensina a igreja de sempre. Também, através da beleza do culto público, da Santa Missa Tridentina, as manifestações religiosas da igreja, os santos canonizados, a vida dos santos, tudo isso, de alguma forma, manifesta um total desprezo pelo mundo, um desprezo equilibrado e correto pelo mundo. E a prova disso é que o mundo se levanta constantemente contra a igreja, contra o seu culto público, contra as suas manifestações religiosas, contra a sua cultura católica. A cultura católica, ela nos ajuda a ter esse verdadeiro desprezo do mundo e das opiniões do mundo como consequência. Também, um outro ponto muito importante é a prática da presença de Deus. E essa prática da presença de Deus me ajuda a conservar o respeito por Deus antes do respeito pelo mundo. Deus está a meu lado, Deus me vê a todo momento, Deus está comigo sempre. E procurarei então, nesta prática da presença de Deus, agir sempre segundo Deus para louvar a sua presença. Também a igreja nos ensina, nos grandes doutores espirituais, nos ensina a agir pausadamente, não agir com precipitação, não agir intempestivamente, mas pensar antes de agir, antes de falar, para agir mais corretamente, e unindo as nossas ações a Deus por meio de uma pura intenção, buscar agradar a Deus em cada uma das nossas ações para crescer do seu amor, Daí uma pura intenção para poder fugir também do respeito humano. Objetivo final, crescer no amor de Deus sempre. Também é importante compreender qual é a nossa posição no mundo, o que estamos fazendo aqui no mundo. São Bernardo escrevera na porta da sua cela: que viesse fazer aqui, Bernardo? Cada vez que ele saísse da cela, ele leria estas palavras: que viesse fazer aqui? Eu vim fazer aqui neste mundo, agradar o homem ou agradar a Deus? Lutar pela minha salvação ou lutar pelo mundo? O que estou fazendo aqui? O que estou fazendo aqui? É interessante, Nosso Senhor diz no Evangelho, Nosso Senhor nos dá também a resposta no Evangelho: se fosseis do mundo, o mundo vos amaria como sendo seus. Como, porém, não sois do mundo, mas do mundo eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então, nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo, e por isso o mundo nos odeia. Não sois deste mundo, o mundo vos odeia. Isso é necessário. Não sois do mundo, o mundo vos
odeia. E o cristão convicto saberá disso e saberá acolher essa verdade com muita alegria na vida. Melhor ser odiado do mundo e amado de Deus. E esse conhecimento da nossa relação com o mundo, a meditação dessas palavras de Cristo em nossa vida, do Evangelho em nossa vida, será uma grande fortaleza contra o respeito humano. Ele aparecerá para nós como uma impossibilidade, uma verdadeira incompatibilidade, incoerência na nossa fé, na nossa vida cristã. Também a prática do estudo, das boas leituras, da vida dos santos, dos bons autores espirituais, a contemplação, a meditação do Evangelho, das verdades mais elevadas, devemos meditar sempre na nossa vida. A espiritualidade católica não é gasosa, não é vazia, mas tem que ter conteúdo, o Evangelho meditado, as palavras de Cristo, as Escrituras, os santos, o magistério da Igreja. Então, o conhecimento, a meditação ajuda a formar e a cimentar bem a nossa consciência diante do mundo, para que assim nós possamos agir bem, agir corretamente, sem depender das opiniões do mundo. E assim vamos saber julgar se as nossas obras e palavras condizem com Deus ou não. Também e sempre a oração, a meditação, sempre será um grande auxílio na vida do cristão. A oração que nos atrai graças necessárias para sermos constantes nas nossas boas resoluções, sobretudo diante de César, não nos envergonhando nunca da lei do Evangelho, não nos envergonhando nunca de nosso Senhor Jesus Cristo, muito ao contrário, sendo sal da terra, luz do mundo diante dos nossos irmãos, para que, através de nossas atitudes e bons exemplos, também eles possam conhecer a Cristo como caminho, verdade e vida. E vencendo esse respeito humano, nós teremos verdadeiramente esta liberdade de filhos de Deus, essa liberdade perfeita na prática do bem, uma liberdade que não segue as más inclinações do mundo, uma liberdade que não está algemada às opiniões do mundo, uma liberdade que não é essa liberdade que dá ao mundo, que na verdade é uma verdadeira prisão, mas essa liberdade de filhos de Deus que por nós mesmos, pessoalmente, ajudados pela graça, nós podemos nos mover na prática do bem. Assim podemos ver quão venenoso pode se tornar na vida do cristão o respeito humano, quão destrutivo para a própria religião pode se tornar o respeito humano. Então saibamos compreender muito bem as palavras de Cristo: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, e também e sobretudo dai a Deus o que é de Deus diante de César. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.